Bom dia, crente! Começamos a nossa quarta-feira. Nós fizemos um pré-ensaio aqui da nossa aula de hoje. Eles foram bem participativos. Vamos ver com a câmera ligada se eles vão participar. Mas o nosso tema de hoje é: eles serão esquecidos. E nós estamos no tema da semana, a recompensa do justo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E no verso 4, que nós vamos ler, diz assim: os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Em outros versículos lá de Provérbios, diz que aquele que é uma mentira, aquele que não segue a Deus, logo irá desaparecer. Passará um tempo e ele não existirá mais. Lá no Salmos 37 vai falar um pouquinho mais dos ímpios. E eu estava conversando aqui com as crianças, apesar deles serem adolescentes, estava conversando aqui com eles sobre o que é o ímpio desaparecer e o justo ficar permanentemente na história. E eu perguntei para eles quem que era John Lennon. Você sabe, Vicente, que era John Lennon? Sabe? Então, John Lennon disse uma vez: eu sou mais famoso que Jesus Cristo. Mas passado 45 anos e essa geração não sabe. Nem sabe o que ele fez pro mundo. Nem sabe o que ele significou. Alguém sabe o que é Beatles? Beatles. Nem sabe. E Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo? Morreu por nós. Morreu por vocês. Quem mais? Meu amigo. Quem mais? Meu pai. Quem mais, Monique? Que Jesus é pra você? Tem mais alguma coisa diferente? Calma. Tem, Vicente? Tem Diego, tem mais 10. Tenho certeza que Jesus é muita coisa para eles. Mas, como nós estávamos falando, aquele que obedece a Deus permanece para sempre, porque a palavra de Deus nos dá esse respaldo. A palavra de Deus, aquele que obedece, aquele que segue o que está escrito aqui, vai ficar para sempre, vai entrar na história. Mas é aquele que decide desobedecer, aquele que nós falamos nos vídeos passados, ontem, anteontem, que é o ímpio, que é aquele que não ouve o conselho de Deus, ele não vai ficar na história. Vocês sabem quem que foi Amy Winehouse? Não. Elvis Presley? Não. Eles não sabem o que é Elvis Presley. John Lennon até entendo, mas Elvis Presley. E eles cairão no esquecimento. Talvez os filhos deles vão ser muito mais difíceis de esquecer. Mas eles sabem quem é Jesus. Vicente, o Moisés era da igreja. O Vicente está começando agora. Vicente, você já viu a história de Davi e Golias? Não? Davi que joga a pedrinha no Golias? No gigante? Sabe quem foi um personagem da Bíblia? Algum personagem eu sei que você sabe. Samuel é mais difícil. Adão ele sabe. Sabe algum personagem da Bíblia que você já ouviu falar? Deve saber. Algum. Jesus você sabe quem foi, né? Jesus não tem como não saber. Mas o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que nós estávamos comentando antes que Abel, que foi um servo de Deus, mas ele foi morto pelo seu irmão. A Bíblia tem um verso que diz que depois de morto ainda fala: assim é aqueles que decidem viver por Cristo. Hoje mesmo nós estávamos contando a história dos missionários que foram para os índios Aucas pregarem a palavra de Deus. E aí eles estão ouvindo a história que aconteceu lá em 1956. John Lennon morreu em 1980, 45 anos atrás. E eles já sabem quem que foi um pouquinho de Nate Saint. Porque aqueles que decidem obedecer a Deus, aqueles que servem ao Senhor, irão ficar para sempre na história. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus não serão esquecidos, e a própria palavra de Deus nos respalda. Cabe nós hoje a seguir esse chamado, a seguir isso que Deus está falando para nós.
Nós vamos ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo que tu fizer vai prosperar? Ou nós vamos ser como os ímpios, que são como a palha, que logo passa um ventinho e já são esquecidos. Aqui nós falamos de Elvis Presley e John Lennon, que marcaram a história do seu tempo. Mas nós falamos de Jesus, que marcou várias gerações, que marcou e transformou e transforma e transformará a vida de muitas pessoas. E os seus servos que decidiram obedecer também irão transformar as pessoas. Têm sido transformadas, como a vida de Nate Saint, Jim Elliot, Roger Wilder, Peter McCully, todos eles ainda me tocam, ainda fazem o meu coração desejar pela obra missionária. Mas aqueles que não obedecem, aqueles que não desejam servir, eles serão esquecidos. Mas nós seremos diferentes. Nós seremos aqueles que escolhem obedecer. Vocês serão as pessoas que vão escolher obedecer, que vão ficar na história? Imagina daqui 60 anos, 80 anos, eles estiverem lendo, pegaram um livro e ler a história do Vicente Felipe, a história do Moisés, a história da Tainara, a história da Monique, falar, eu quero ser uma pessoa igual a essa, eu quero servir a Deus como eles, e será lembrado para sempre. Amanhã eu te espero, quinta-feira, às 7h17 da manhã. Obrigado por assistir até aqui, e Deus abençoe. Fechou para desligar.